A Igreja do Carmo, ela vai ser construída juntamente com as outras igrejas da Sé, a Igreja de Santo Alexandre, só que ainda de taipa e pilão. O que seria taipa e pilão? Taipa e pilão é uma técnica que vão se utilizar usando barro, que não existia cimento naquela época, não existia tijolo naquela época, então eles usavam madeira e barro e iam fazendo os encaixes. E com o pilão eles iam batendo esse barro para se encaixar até construir a edificação. Então, era uma técnica utilizada que não ia durar muito tempo, que não conseguia sobreviver durante muitos anos e que, por conta disso, a maioria das igrejas teve que passar, todas as igrejas tiveram que passar por reforma, por restauro, para substituir essa técnica que era primitiva. E assim foi com a Igreja do Carmo. A igreja depois foi construída para estar essa igreja monumental que nós temos. Peraí, gente, tem pública. Essa igreja monumental que nós temos hoje, ela passou por uma reforma durante 1750, em que trouxeram a fachada dela toda de pedra de Lioz, veio de Portugal, juntamente com a calçada. As calçadas em que nós estávamos, né, passamos por cima delas, eram trabalhadas em pedras de Lioz, que eram pedras portuguesas. E assim foi com essa igreja. Então veio de Portugal uma fachada inteira de pedras de Lioz, em que foram montadas pedras na fachada, só que a estrutura não aguentou. E aí ela ameaçou cair, ameaçou desabar, e aí o que fizeram? Acionaram o arquiteto Antônio Landi, que a gente tem um roteiro específico dele, porque são muitas obras que ele vai ter em Belém, então a gente fala só sobre as obras dele. E ele vai trabalhar na igreja, na fachada da igreja. A gente observa como que a fachada se assemelha com outras igrejas, né? Essa volumetria na fachada, de ter bastantes adornos, ornamentos nela, esse frontão triangular, né, meio ondular, também é muito característico do Landi. As torres sineiras, elas são características portuguesas, então é muito comum marcar a presença, marcar horário no bater do sino das igrejas. E aí a igreja do Carmo vai ter essa característica com a torre sineira também. Um detalhe que eu queria ressaltar, rapidinho, até a dona Dulce falar, é como que as técnicas europeias vão ter que se adaptar à Amazônia, porque a realidade aqui é outra. E os europeus chegam aqui, eles vão encontrar o quê? O calor, a umidade, o suor, eles vão suar. Então, o que é isso? O que é esse mundo novo, né, que vão descrever? É o mundo amazônico, então vão ter que fazer adaptações. Não dá para implementar as mesmas técnicas que eles utilizavam lá aqui. A professora falou dos azulejos, né? Como que os azulejos vão ajudar para conter essa umidade, porque é uma umidade que vai desgastar muito rápido a tinta. Então imagine que eram aqueles moradores que não tinham condições para ter azulejo na sua casa, o quanto que ficava desgastante a fachada. Outra coisa que eles utilizavam também era o grude, o grude da Gurijuba, para usar como cola nas edificações, usar realmente para grudar, não existia cimento, eles usavam muito esse grude da Gurijuba. E foi substituído pela Gurijuba. Foi substituído, sim. E outro detalhe também, que dentro da igreja a gente vai ter pinturas que vão ser referente à garça, né? Por que a garça? A garça é um animal da Amazônia, né? Que é característico da Amazônia. Então, por que eles não utilizaram outros animais que tem lá na Europa? Por exemplo, pelicano, outros animais que são comuns, né? Porque os indígenas, principalmente os moradores locais, não sabiam. Você vai mostrar um pelicano para ele, ele vai olhar e falar: o que é isso que eu nunca vi na vida? Né? Então tinha que fazer essas adaptações, porque a gente está se tratando de Amazônia, de um mundo que até então ele tinha suas particularidades e que teve que ser trabalhado nas edificações das igrejas. Isso vai repetir muito aqui. E para finalizar, a gente está aqui na praça do Carmo, né? Conhecida como Largo do Carmo. Aqui é muito conhecido durante o Círio com o Beco do Carmo, né? Onde acontece o Alto do Círio. Ali, aquelas muretas que o pessoal que parece que é uma área para jogar lixo, mas não é uma área para jogar lixo, é uma área de escavação arqueológica. Quando nós vamos passar ali para entrar na rua, a gente vai observar. Ali foram encontrados artefatos arqueológicos que estão no Museu do Encontro também, indígenas, e indícios de que havia uma igreja, que era a Igreja Nossa Senhora dos Homens Brancos, e que hoje ela não existe mais. Foram encontradas que a sua localização era ali, devido a essa arqueologia que aconteceu, esse trabalho arqueológico aqui na praça. É um sítio, né?
Sim, é um sítio arqueológico, que hoje, se você vai passar, é só lixo que está jogado ali. Não, as próprias placas de identificação não tem mais. Então, a própria população da cidade não conhece a sua cidade. A gente consegue observar num simples exemplo desse. Posso passar para ela? Dona Dulce vai fazer uma fala. Gente, aqui nós temos a Dulce Roque. Ela é presidente da Civiva. A Civiva é uma associação de moradores da Cidade Velha, já com atuação aqui há mais de 10 anos, não é isso? E ela vai falar um pouquinho sobre essa atuação da Civiva, como é que está essa discussão do patrimônio na Cidade Velha. Sempre que a gente tem roteiro, a gente a convida para participar e falar um pouquinho sobre isso também. Bom dia. Parabéns a todos que tiveram a ideia de aceitar de vir fazer esse passeio por aqui. Porque depois de vocês ouvirem tudo aquilo que elas estão explicando, do ponto de vista histórico, agora vocês vão ouvir. Elas estudam para contar a história para vocês. E eu estudo para ver como salvaguardar este patrimônio. Então eu vivo com a cabeça dentro das leis e assim, um belo dia descobri que tem uma lei que está escrito que calçada é para pedestre. Em vez, a gente vê as calçadas todas ocupadas com mesa de bar, com coisas das firmas, etc. E aí começa a nossa luta. Começa a nossa luta, inclusive, com a questão dos estacionamentos. Porque quando tu dás autorização para uma firma para vir abrir uma atividade aqui, tu deverias pensar que ela tem clientes e que vai aumentar o trânsito aqui. O trânsito que provoca trepidação. O que provoca também trepidação é a poluição sonora. Então, uma outra atividade que deveriam prestar atenção quando autorizam é se tem sonorização no local. Em vez o que nós vemos ocuparem as praças, ultimamente estacionam aqui em cima. Não é que estacionam em algum outro lugar. Não, estacionam em cima da praça. Agora, vocês sabem que além das mangueiras, das tamalmeiras, as calçadas também são tombadas aqui, porque são de pedra de ilhós. Agora vocês imaginem, para subir numa praça dessa, eles arrebentam aqui. Eles tiram essas pedras para o carro poder subir, porque alguns locais da parte de lá é muito alto. Então, nós começamos a descobrir uma série de irregularidades que nós, povo, fazemos, por desconhecimento das normas. Então, o que é que nós notamos? É uma falta. Na escola deveria ter uma matéria, que é aquela que cria o cidadão a ser cidadão. Porque nós não temos, nós estamos em civis, de alguns pontos de vista. Estamos no carro, comemos um coco, jogamos pela janela o coco. E outras coisas, não vamos, né? Então, quando tem os passeios por aqui, vocês prestem atenção, por favor, porque eu vou reclamar. Vocês bebem água e jogam a garrafinha no chão. PET, não é que atrás de vocês vem alguém para limpar. Esse lixo fica todo para nós. Agora, vocês imaginem no carnaval. Aqui, sendo uma área tombada, deveria ter uma tonalidade, um máximo de decibéis que se deve usar. Isso não prestaram atenção e não fizeram. Então, você pode fazer tanto barulho aqui quanto você faz no Guamá, no Reduto, em outro lugar. Em vez aqui deveria ter uma salvaguarda, um máximo de decibéis, de modo que não provocassem a trepidação das casas públicas, privadas e monumentais, que assim não arreda, por exemplo, as telhas, porque isso provoca um dano enorme, vários danos provoca a trepidação. Então, se tivesse uma matéria na escola, hoje vocês viriam aqui já com um determinado conhecimento do que é ser cidadão, do que é defender o nosso patrimônio. Tem uma série de coisas aqui que atrapalham a nossa vida, que vocês não podem imaginar. Além de quem mora na rua, agora não tem mais missa na Igreja do Carmo. Tem uma vez por semana, porque tinha missa às 7 horas da manhã. Até quando começaram a dormir na rua, na Praça do Carmo. Aí começaram os problemas e tiveram que suspender. Não, outros problemas, principalmente o carnaval, o barulho provocado pelo carnaval. Digamos que até 2010, mais ou menos, nós tínhamos principalmente 2 blocos aqui que defendiam a nossa memória histórica. O Eloy e o Caveira. Eles saíram com bandinha mascarados. Um belo dia autorizaram 14 blocos, com 14 trios elétricos. Parecia que nós estávamos na orla da Bahia. Trepidava tudo e até hoje é assim. Então essa é uma outra nossa luta muito grande. Porque vai chegar o Alto do Cine, vocês não podem imaginar
o absurdo que foi ano passado ter que conviver 2 anos atrás, até 2 anos atrás, com a trepidação provocada pelos ensaios. E, graças a Deus não, e eu queria que não fosse mais nem o Alto do Círio, se é para continuar assim. Agora eles vão para a Praça da Bandeira. Mas a Praça da Bandeira também é tombada. Então não é que tu resolve o problema da poluição sonora saindo da Cidade Velha e indo trepidar numa outra área que também é tombada. Por que tu não ensina esta gente da universidade a não criar surdos? Porque vocês veem, muitos de vocês com certeza veem no Alto do Círio. Eu acho uma coisa espetacular, mas poderia ser muito mais baixo. Mas que necessidade tem daquela coisa horrorosa, altíssima? Então, o ensaio de um mês agora é na Praça da Bandeira, mas a última semana é aqui. Então vocês deveriam vir na minha casa, na cozinha da minha casa, com decibelímetro, porque é isso que eu faço. A minha casa treme toda, não é a única, a minha casa é dos anos 60, mas tem outras casas aqui que são muito mais antigas, estão todas rachadas. Então, a parte cidadã que eu quero chamar a atenção de vocês aprenderam a história, conheceram os monumentos e tal, agora vocês têm que pensar como é que a gente salvaguarda isso. E existem as leis para fazer isso aí, é que todos ignoram, e ignora principalmente a administração pública. Por isso eu parabenizo vocês por terem vindo conhecer, mas agora eu começo a pensar também como defender esse patrimônio. Obrigada. Então, obrigada, Dulce, pela sua colaboração. Vamos continuar a caminhada. Hoje a gente vai terminar lá com uma visita no IHGP.